Carlos era um aposentado de 68 anos, viúvo há quase uma década, que vivia seus dias em silêncio. O mesmo banco da praça, o mesmo café fraco da padaria, as mesmas palavras trocadas com os poucos que ainda lembravam seu nome. Na cidade pequena onde morava, ele era como uma sombra. Passava despercebido, mas sempre esteve ali. Sua vida seguia sem pressa, sem planos, sem ninguém esperando por ele ao voltar para casa. Ele já havia aceitado a solidão como parte do seu destino. Guardava as lembranças da esposa em uma caixa de madeira antiga, junto com cartas amareladas e um lenço perfumado que ainda mantinha um cheiro suave de lavanda. Os dias se estendiam iguais, e a televisão fazia companhia nas noites longas e silenciosas. Carlos tinha um olhar sereno, mas havia uma tristeza silenciosa escondida atrás das rugas do tempo. A cidade conhecia sua gentileza, mas poucos sabiam de sua história. Era o tipo de homem que ajudava em silêncio, sem esperar reconhecimento. Sempre que via alguém passando necessidade, deixava discretamente uma moeda ou um pão no caminho. E foi exatamente esse hábito que, certa tarde, mudou o rumo de sua existência. Na esquina da praça onde costumava sentar-se, uma figura nova começou a aparecer. Uma mulher de cabelos desgrenhados, roupas sujas e pés descalços, se abrigava sob a marquise de uma loja fechada. Alguns desviavam o olhar, outros atravessavam a rua. Mas Carlos ficou observando, não com julgamento, mas com uma curiosidade silenciosa. Ele não sabia ainda, mas aquele olhar seria o primeiro fio de uma história que ninguém na cidade jamais esqueceria. Uma história que começava ali, num encontro entre dois invisíveis, e que logo tocaria os corações de todos ao redor. Ela chegou sem fazer barulho, como se já estivesse acostumada a não ser notada. Dormia encolhida, com uma sacola de plástico servindo de travesseiro e um cobertor puído cobrindo o corpo magro. Os cabelos castanhos e longos se confundiam com a sujeira dos dias, e o rosto, apesar da aparência cansada, ainda carregava uma beleza difícil de ignorar. Ninguém sabia de onde vinha, e tampouco perguntavam. Era mais uma entre tantos rostos perdidos nas ruas. Carlos a observava de longe todos os dias. No início, por curiosidade, depois por inquietação. Havia algo nela que o fazia permanecer mais tempo no banco da praça, como se esperasse por alguma reação que nunca vinha. Ela parecia alheia ao mundo, aos olhares, à própria dor. Mas mesmo naquela condição, havia dignidade no jeito como se portava, como se não quisesse incomodar ninguém, mesmo vivendo do resto dos outros. Certa tarde, ele decidiu deixar um copo de café e um pão embrulhado sobre uma pedra perto dela. Não disse nada, apenas deixou e se afastou, fingindo não observar. Mas ele viu. Ela olhou para o gesto, hesitou por alguns segundos e aceitou. Não agradeceu com palavras, mas um leve aceno de cabeça selou aquele primeiro contato mudo. A partir dali, tudo começou a mudar. Nos dias seguintes, Carlos passou a levar sempre algo, frutas, água, até um sabonete. Cada entrega era feita com o mesmo silêncio e respeito. Ele não queria invadir, apenas estar presente. E ela, aos poucos, passou a esperar. Não dizia nada, mas o olhar dela já buscava o dele quando ele se aproximava. Era como se uma ponte invisível tivesse sido construída entre duas margens que antes pareciam inalcançáveis. Na cidade, poucos notavam esse ritual discreto, mas para eles, aquele pequeno gesto diário era o início de algo maior. Não havia ainda amor nem promessas, apenas dois mundos diferentes que começavam a se reconhecer. O inverno chegou com força e a praça começou a esvaziar. O vento cortante fazia os poucos que ainda caminhavam apressados em busca de abrigo. Carlos, por sua vez, continuava com sua rotina, mas algo estava diferente. Ele sentia que faltava alguma coisa. A mulher sem nome, que sempre parecia ser invisível aos outros, que agora ocupava seus pensamentos constantemente. Foi numa tarde cinza e fria que ele a viu novamente, mais magra, com a pele ainda mais pálida, mas sentada como de costume na mesma marquise. Mas algo em seus olhos parecia diferente. Não estava mais apenas aceitando a solidão, parecia que estava tentando compreender o mundo ao redor. Carlos hesitou, mas algo dentro dele fez com que fosse até lá. Sentou-se ao seu lado, sem pressa. O silêncio entre os dois era natural, mas carregado de uma expectativa mútua. Ele olhou para ela sem saber bem o que dizer,
e finalmente falou: "Você está com frio." Ela o olhou sem surpresa, como se aquele fosse um comentário comum, mas sua voz, quando respondeu, era suave e grave, como se há muito tempo não falasse com alguém. "Eu sempre estou com frio", disse ela, olhando para o chão. Carlos não sabia o que fazer com a resposta, mas não podia deixar aquilo passar. Ele pegou a manta que havia trazido, agora mais espessa, e a ofereceu. Era um gesto simples, mas carregado de carinho. Ela hesitou. Olhou para ele com os olhos levemente marejados, mas aceitou, colocando a manta sobre os ombros. "Meu nome é Carlos", ele disse, com um sorriso discreto. Ela o encarou por um longo momento, quase como se estivesse tentando lembrar de algo importante, algo perdido. Então, sem pressa, ela respondeu: "Eu não tenho nome, mas pode me chamar de Clara." Carlos sentiu um aperto no peito. Não sabia o que mais dizer, mas sentiu que, de alguma forma, ali estava o começo de algo muito maior do que ele poderia imaginar. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentiu invisível. Clara o havia enxergado, e ele, de uma maneira silenciosa, a havia reconhecido também. Era o início de um vínculo que iria muito além da simples solidariedade, mas ainda não sabiam disso. Ambos estavam prestes a descobrir algo que nem o tempo ou a distância poderiam apagar. A cidade começou a mudar, mas não por causa das estações. A transformação começou a acontecer dentro de Carlos e Clara. Eles começaram a se encontrar com mais frequência, sempre nos mesmos horários, sempre no mesmo lugar. O banco da praça virou o ponto de encontro, onde os olhares diziam mais do que as palavras jamais poderiam expressar. Para a maioria, Carlos continuava sendo apenas o velho aposentado de sempre, mas para Clara, ele havia se tornado uma presença importante. O homem de cabelos brancos e a mulher sem nome passavam a se entender através de gestos simples. Ele lhe trazia pão fresco, frutas que ele mesmo escolhia na feira, um casaco mais quente quando o inverno apertava. Ela, em troca, lhe oferecia o pouco que tinha: um sorriso genuíno, o brilho em seus olhos cansados e, ocasionalmente, uma história sussurrada sobre sua vida, mas nunca completa, sempre em pedaços. Carlos nunca forçou uma explicação. Ele sabia que a dor de Clara não poderia ser desfeita com palavras e talvez nem com atos, mas ele sentia que a simples companhia fazia a diferença. Ele a via como alguém que merecia mais do que os olhares de julgamento que recebia na rua. Ela merecia um lugar no mundo, uma chance para recomeçar, mesmo que as cicatrizes fossem profundas. Cada vez que Clara aceitou sua ajuda, uma parte dela parecia se abrir mais. Talvez a desconfiança que ela carregava desde sempre estivesse começando a se dissipar, ou talvez Carlos tivesse se tornado uma exceção. Ela não sabia bem, mas o fato é que, pela primeira vez em muito tempo, se sentia humana novamente, tratada com dignidade. No entanto, apesar de tudo, o temor de Clara nunca desapareceu completamente. Ela sabia que nada naquele mundo era fácil, que a bondade muitas vezes vinha acompanhada de interesse e que as intenções nem sempre eram puras. Mas a doçura de Carlos, o jeito simples e paciente de ser, fazia com que ela se perguntasse se talvez o mundo pudesse ser diferente, se talvez ela estivesse apenas esperando o momento certo para confiar de novo. Carlos, por sua vez, não fazia ideia do peso que ela carregava. Para ele, ela era simplesmente uma mulher que ele sentia no coração e que ele desejava ver sorrir. E assim, sem pressa e sem pressões, ele continuava a dar o que podia sem esperar nada em troca. Afinal, ele sabia que a vida já havia sido dura o suficiente para ambos. O que restava agora era a gentileza, e para ele, isso parecia ser o suficiente. O outono trouxe consigo não só a mudança das cores das árvores, mas também uma mudança silenciosa na cidade. O encontro entre Carlos e Clara não passou mais despercebido. As pessoas começaram a reparar no que estava acontecendo na praça. A velha praça, que antes era apenas um ponto de passagem para muitos, agora se tornava o cenário de algo que, aos poucos, conquistava a atenção de todos. Carlos e Clara não sabiam disso. Eles continuavam com sua rotina diária. Ele sempre trazendo algo de comer, ela oferecendo a ele o que podia de seu pequeno mundo. As trocas de olhares entre eles eram cada vez mais frequentes, e havia um entendimento tácito, sem necessidade de palavras. A cada gesto de Carlos,
Clara parecia se soltar um pouco mais. O sorriso dela, embora tímido, agora aparecia com mais frequência. Mas na cidade as especulações começaram. Uns viam com bons olhos a gentileza de Carlos, considerando-o uma alma boa e compassiva. Outros, no entanto, não conseguiam entender o que estava acontecendo. Ele tem família, amigos. Por que se importar com uma mendiga? E alguns sussurravam. E claro, os mais críticos não podiam entender como ele continuava a cuidar dela, sem esperar nada em troca, sem que ela oferecesse qualquer tipo de gratidão concreta. A curiosidade começou a tomar conta das pessoas. Eles queriam saber mais sobre Clara. Alguns tentaram se aproximar, perguntar sobre sua história, sobre como ela havia chegado ali. Mas Clara, como sempre, se afastava quando alguém tentava invadir seu espaço. Carlos, por sua vez, sabia que nada deveria ser forçado. Ele também nunca falava sobre ela com os outros. Ele simplesmente cuidava. E isso parecia ser o suficiente para ambos. Houve até quem sugerisse que ele deveria levar Clara para sua casa, oferecer-lhe um lugar para viver, uma chance de recomeçar. Mas Carlos não queria pressa. Ele sabia que o passado de Clara não poderia ser apagado assim, de repente, com gestos grandiosos. Ele queria dar tempo. Tempo para ela se sentir segura, para ela se sentir no controle de sua própria vida. A cidade começava a questionar os limites da bondade. O que seria excessivo? Onde estava o limite entre ajudar e sufocar? Para Carlos, a resposta era clara. Ele só queria que ela soubesse que ela não estava mais sozinha. O resto o tempo diria. O inverno cedeu lugar à primavera, e com ela uma sensação de renovação tomou conta da praça. Carlos notou que, aos poucos, Clara parecia mais leve, mais viva. Seus olhos, antes vazios de esperança, agora brilhavam de uma forma que ele não sabia explicar. Ela começava a vestir roupas menos sujas, e seus cabelos, embora ainda desarrumados, não estavam mais tão embaraçados. Carlos acreditava que era o reflexo do tempo que ela passava com ele. Mas talvez fosse mais do que isso. Talvez fosse a sua própria vontade de recomeçar. Nos primeiros dias da nova estação, Clara apareceu mais cedo do que o usual. Carlos a viu vindo ao seu encontro com uma expressão diferente, mais decidida. Ela carregava uma pequena sacola de papel, que parecia estranhamente leve nas suas mãos. Ele a cumprimentou com um sorriso, mas notou que ela parecia mais nervosa do que o habitual. Carlos, Clara começou, mas parou como se faltassem palavras. Ela olhou para a sacola e, lentamente, tirou de dentro dela um pequeno pacote embrulhado em papel pardo. Eu queria te dar algo. Carlos ficou surpreso, sem saber o que dizer. Nunca imaginara que Clara, que tão pouco tinha, pudesse oferecer-lhe algo. Ele pegou o pacote com cuidado, como se temesse que fosse algo frágil, algo que não pudesse ser tocado sem quebrar. Não precisa, Clara. Carlos começou, mas foi interrompido por um olhar firme dela. Eu sei que você faz tudo isso por mim e eu... Ela hesitou novamente, mas sua voz soou mais firme. Eu só quero te dar algo de volta. Eu nunca tive alguém que me tratasse com tanto respeito, Carlos. Não posso te devolver tudo, mas isso é meu jeito de agradecer. Carlos abriu o pacote devagar, e dentro dele havia uma pequena flor, um botão de rosa ainda fechado, mas com as pétalas começando a se abrir. Ele olhou para Clara e ela sorriu. Aquele sorriso tímido que, de alguma forma, fazia seu coração bater mais rápido. Essa flor, Carlos disse com a voz embargada. Ela é mais bonita do que qualquer presente que eu poderia imaginar. Muito obrigado, Clara. Ela olhou para ele com um brilho nos olhos que era mais do que gratidão. Era algo profundo, algo que se construía a cada dia. E naquele momento, Carlos entendeu que, por mais que a vida de ambos tivesse sido marcada por perdas, por dores e por dificuldades, algo novo estava nascendo ali, entre eles. A flor era um símbolo, não apenas de um agradecimento, mas de uma mudança interna. Clara estava se permitindo florescer, lentamente, e Carlos estava ali para ver isso acontecer. Com o passar dos meses, a conexão entre Carlos e Clara se tornou cada vez mais evidente. O velho aposentado e a mulher que até pouco tempo parecia invisível aos olhos de todos, agora se tornavam inseparáveis na praça. A cidade, que antes os observava com curiosidade, agora os via como uma dupla de almas que, apesar das diferenças,
Encontraram uma paz única nos pequenos gestos diários, mas como tudo na vida, havia uma sombra que pairava sobre Clara. Embora ela estivesse mais solta, mais viva, uma parte dela ainda se mantinha fechada, como uma flor que, mesmo começando a se abrir, temia as geadas do inverno. Havia momentos raros em que ela se afastava, ficava mais silenciosa e introspectiva. Carlos, sempre atento, começava a perceber essas mudanças. Foi numa tarde quente de verão que a insegurança de Clara se revelou. Ela apareceu na praça mais tarde do que o usual, e seu olhar estava distante, perdido. Quando Carlos a viu se aproximando, algo em seu jeito a fez parecer diferente, como se ela estivesse carregando um peso invisível. "Clara, você está bem?" Ele perguntou preocupado, ao vê-la se sentar ao seu lado. Ela hesitou como se estivesse buscando as palavras. Finalmente, com a voz baixa, respondeu: "Carlos, eu não sei se posso continuar assim. Você tem sido tão bom comigo, mas eu..." Ela parou, tentando organizar os pensamentos. "Eu não sei se mereço tudo isso." Carlos ficou em silêncio por um momento. Ele a olhou com carinho, sem pressa de responder. Sabia que Clara carregava suas dúvidas internas, seus medos e inseguranças que vinham de uma vida difícil, e que ainda faltava muito para ela se sentir completamente segura consigo mesma. "Clara, eu não te dei nada esperando algo em troca. Eu te ajudei porque você merece e porque me importa." Ele falou com calma, a voz firme, mas suave. "Não importa o que você tenha vivido no passado. O que importa é quem você é agora. E quem você é agora é alguém forte, alguém que tem o direito de ser feliz." Ela olhou para ele com os olhos marejados, mas com um brilho diferente, algo que misturava tristeza e esperança. Clara respirou fundo, como se tivesse tirado um peso de dentro de si. Talvez fosse mais fácil acreditar nas palavras de Carlos, mas ela ainda se sentia insegura, como se uma parte dela não acreditasse que poderia viver algo tão bom, algo tão genuíno. "Eu nunca soube o que era receber bondade sem esperar nada em troca, Carlos," Clara disse, a voz trêmula. "Por muito tempo, pensei que fosse um sonho. Agora fico com medo de acordar e ver que tudo isso era só uma ilusão." Carlos pegou sua mão com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa que ele já tinha tocado. "Eu não sou um sonho, Clara, e você também não. A vida de cada um de nós é feita de escolhas, e a sua escolha, neste momento, é acreditar. Acredite que você merece o melhor. Acredite que você merece ser tratada com carinho, com respeito, e que pode construir um futuro diferente." Clara ficou em silêncio por alguns segundos, o olhar fixo nas mãos de Carlos. O calor do toque dele parecia aliviar suas dúvidas, mas o medo ainda persistia, como uma sombra que ela não sabia como afastar. Mas no fundo, ela sabia. A primeira mudança já havia acontecido dentro dela, e com o tempo, talvez fosse mais fácil aceitar o amor e a bondade. Ela não estava mais sozinha. Carlos estava ali, e ela sabia que esse apoio era real. O tempo foi passando e a cidade, que um dia olhava com curiosidade, começou a ver Carlos e Clara de outra maneira. Eles não eram mais apenas figuras isoladas, os invisíveis da praça. Agora, tornaram-se símbolos de uma transformação silenciosa, mas poderosa. O homem aposentado e a mulher que se sentia perdida, ambos encontraram um ao outro de uma forma que não podia ser explicada em palavras simples. Era como se o tempo, por mais difícil que fosse, tivesse mostrado a eles o valor do que realmente importa. Clara começou a aparecer mais frequentemente em outros cantos da cidade. Ao lado de Carlos, ela já não era mais uma sombra. Não era mais a mendiga de antes, mas uma mulher em processo de reconstrução. Ela ia ao mercado, ajudava Carlos com pequenas tarefas, conversava com as poucas pessoas que ainda passavam por ela na rua. Alguns, ainda desconfiados, a observavam com olhos críticos, mas Clara não se importava mais. Ela sabia quem ela estava se tornando, e isso era o suficiente para ela. A confiança que ela tanto temia começar a perder havia se fortalecido. Quando as inseguranças de Clara apareciam, Carlos estava sempre lá, pronto para ouvi-la sem julgá-la. Ele a incentivava a continuar a caminhar, a se levantar mesmo quando o peso do passado parecia querer derrubá-la. Em um daqueles dias tranquilos, enquanto a cidade se preparava para o outono, Carlos olhou para Clara e pela primeira vez disse: "Clara, você já pensou em como seria ter sua própria casa? Um lugar só seu.
onde você possa começar de novo, sem pressa, sem medo. Clara olhou para ele surpresa. Ela sabia que, com o gesto simples, Carlos já havia lhe dado o maior presente de todos. Um porto seguro. Mas a ideia de ter um lar, um lugar definitivo para chamar de seu, era algo que ela nunca ousou sonhar. As paredes da rua, os cantos da praça, tornaram-se seus únicos abrigos. Mas agora aquele convite parecia possível. Clara sentiu o coração acelerar, como se um futuro que parecia distante começasse a se aproximar. Eu nunca imaginei que pudesse ter um lugar assim, Carlos. Sempre achei que eu não merecia. Carlos a olhou com carinho, apertando sua mão suavemente. Todos merecem uma chance de recomeçar. Clara, o seu lugar está esperando por você, só precisa acreditar que pode tomá-lo. E eu estarei aqui ao seu lado para te ajudar a chegar até lá. Aquelas palavras simples e diretas foram como um sopro de esperança no coração de Clara. Ela sabia que o medo ainda estava presente, mas agora ela também sabia que não precisava enfrentá-lo sozinha. E o mais importante, ela sabia que merecia a chance de recomeçar. Talvez fosse o momento de dar o próximo passo, o passo que a levaria a um futuro mais tranquilo, a um lar onde ela poderia finalmente se sentir em paz consigo mesma. O medo não desapareceu completamente, mas a coragem de Clara, alimentada pela presença constante de Carlos, começou a crescer de uma forma que ela nunca imaginou ser possível. A mulher que um dia duvidou do valor da bondade, agora se permitia acreditar no amor e na compaixão. E assim, com os primeiros passos dados em direção ao futuro, Clara sabia que o melhor ainda estava por vir. O que restava agora era construir esse novo caminho com Carlos ao seu lado, como uma prova de que o tempo, apesar de tudo, tinha o poder de transformar até as vidas mais quebradas em histórias de recomeço. Com o inverno chegando mais uma vez, Clara decidiu dar o passo que até então parecia impossível. Com o apoio de Carlos, ela começou a procurar um lugar para viver. Não queria mais depender dos cantos da cidade, das marquises das lojas ou do banco da praça. Ela queria algo que fosse dela, algo que ela pudesse chamar de lar. Mas o processo não seria simples. Clara sabia disso. Ela tinha medo de dar errado, medo de não conseguir, mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que poderia tentar. Carlos a acompanhou em cada passo dessa jornada. Ele não a pressionava, mas estava sempre ao seu lado, oferecendo conselhos, dando-lhe apoio, ouvindo suas dúvidas e medos. Quando Clara encontrou uma pequena casa no final da rua, com uma fachada simples, mas acolhedora, ela hesitou. Não tinha certeza se deveria dar o próximo passo, mas Carlos a incentivou, dizendo que, quando algo parece certo, a coragem aparece de maneiras que não podemos imaginar. Clara não sabia se conseguiria fazer o pagamento sozinha ou se seria capaz de cuidar de um espaço que, até então, parecia ser um sonho distante. Mas Carlos, sempre discreto, começou a ajudá-la sem dizer uma palavra. Ele pagou a primeira parte do aluguel e, com seu jeito tranquilo, fez com que Clara visse que o medo não deveria ser um obstáculo, mas apenas uma parte do caminho. No dia em que Clara se mudou para sua nova casa, a cidade inteira pareceu respirar junto com ela. Era um recomeço. O peso da solidão foi sendo deixado para trás, e a mulher que um dia achou que nunca seria digna de um futuro melhor, agora estava ali, dando um passo importante na construção de sua nova vida. Carlos não entrou na casa naquele primeiro dia. Ele a ajudou a carregar as poucas coisas que ela tinha, e quando ela entrou, ele ficou lá fora, no portão, com um sorriso genuíno. Era o sorriso de quem sabia que havia feito algo importante, algo que mudaria para sempre a vida de Clara. "Eu nunca pensei que chegaria aqui", Clara disse, com a voz cheia de emoção. Carlos sorriu, um sorriso simples e tranquilo. "E agora que chegou, saiba que sempre terá um lugar para voltar." "Clara, não importa o que aconteça." A porta da casa se fechou, mas Clara sabia que ali começava uma nova fase. Ela tinha uma casa, mas o mais importante era que agora ela tinha um futuro. A casa não era mais apenas 4 paredes. Ela era o reflexo da coragem, da confiança e da esperança que começaram a florescer em Clara. Ela sabia que as dificuldades ainda estavam por vir, mas pela primeira vez sentia que poderia enfrentá-las e, enquanto o vento frio da noite começava a soprar, Clara sentiu, pela primeira vez em muito tempo,
que estava em paz. Ela não estava mais sozinha. Carlos ainda estava ali, e de alguma forma ele sempre estaria, como a âncora que a manteve firme enquanto ela atravessava os mares da vida. A vida de Clara na pequena casa foi, aos poucos, se ajustando à rotina que ela nunca pensou que teria. Ela começou a fazer mais amigos na cidade, a se envolver com a comunidade, a trabalhar para sustentar seu novo lar. Cada dia parecia uma vitória, cada pequeno progresso uma celebração de um futuro que ela agora acreditava ser possível. Carlos, por sua vez, continuou a ser uma presença constante em sua vida, mas de uma maneira mais discreta. Ele estava sempre lá quando ela precisava de apoio, mas sem forçar sua companhia. Clara começou a se sentir mais independente, mais segura, embora soubesse que, sem Carlos, ela ainda estaria perdida. Ele não era apenas um apoio emocional. Ele era o fio que a mantinha conectada ao mundo. Alguém que, com sua simplicidade, havia transformado sua visão da vida. A cidade, que um dia olhou com desprezo para a mulher sem nome, agora começava a ver Clara com outros olhos. As pessoas começaram a perceber a mudança nela. A mulher que costumava vagar pelas ruas, perdida em sua dor, agora era uma mulher forte que havia reconstruído sua vida. Ela frequentava o mercado, cumprimentava os vizinhos com um sorriso genuíno e até mesmo se oferecia para ajudar em pequenas tarefas na praça. Clara já não era mais a mesma, e isso era claro para todos. Mas, como é de se esperar, nem todos estavam prontos para aceitar a mudança. Alguns ainda a olhavam com desconfiança, lembrando-se do passado e dos julgamentos que antes eram feitos tão facilmente. Clara, no entanto, não se deixava abalar. Ela sabia que seu valor não estava mais nas opiniões dos outros, mas nas escolhas que fazia para si mesma. Foi numa tarde ensolarada de primavera que, enquanto Clara organizava flores em seu jardim, ela viu algo que a fez parar. Carlos estava se aproximando da casa, com um sorriso no rosto. Ele parecia mais velho, mais cansado, mas seu olhar continuava aquele olhar tranquilo e generoso. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria mais uma vez o curso de suas vidas. Carlos parou na porta, como sempre, mas agora havia algo diferente. Ele segurava uma carta na mão, com a caligrafia de alguém que Clara não reconhecia. "Clara, essa carta chegou para você", disse ele, entregando-lhe o envelope. Ela olhou para ele, surpresa, e ao abrir o envelope, leu as palavras que estavam ali. Era uma carta da cidade, do Conselho Municipal, convidando-a para um evento comunitário, um evento de reconhecimento pelas pessoas que haviam contribuído para a transformação da cidade. Clara, uma vez esquecida, agora era reconhecida por sua força e coragem. A emoção tomou conta de Clara. Ela olhou para Carlos e ele a olhou de volta sem dizer uma palavra. Ele sabia o quanto isso significava para ela. Não era apenas um reconhecimento público, mas a validação de tudo o que ela havia conquistado por si mesma. Ela, que um dia foi invisível, agora estava sendo vista e, mais importante, sendo valorizada. "Eu não sei o que dizer, Carlos", Clara murmurou, com os olhos marejados. "Nunca imaginei que viveria para ver algo assim." Carlos sorriu com aquele sorriso calmo que sempre a tranquilizava. "Você não precisa dizer nada, Clara. Você já fez o suficiente. Agora, a cidade finalmente vê quem você realmente é." E naquela tarde, com a carta nas mãos, Clara percebeu que não era apenas um símbolo de transformação para si mesma, mas também para todos ao seu redor. Ela havia reescrito sua própria história, e ao fazê-lo, havia dado uma nova esperança à cidade, que agora a enxergava como exemplo de força e resiliência. O evento comunitário aconteceu na praça principal da cidade. As pessoas se reuniram e a atmosfera estava carregada de um sentimento de união. Clara, agora vestida com roupas simples, mas cheias de dignidade, chegou ao evento com um misto de nervosismo e expectativa. Ela nunca imaginou que algo como aquilo aconteceria em sua vida. Em sua mente, ela sempre se via como uma simples espectadora da vida, alguém que passava despercebida, sem importância. Agora ela era uma convidada de honra, e o simples fato de estar ali parecia um sonho distante. Carlos, ao seu lado, caminhava tranquilo, como sempre. Ele sabia que Clara ainda sentia certa insegurança, mas também sabia que este era um momento importante para ela. Não era apenas sobre reconhecimento público. Era sobre a jornada dela, sobre tudo o que ela tinha superado para chegar até ali.
Quando Clara subiu ao palco para receber o prêmio simbólico, aplaudida por uma cidade que um dia olhou para ela com desdém, ela olhou para a plateia e sentiu algo que nunca havia sentido antes: pertencimento. A cidade que antes a ignorava, agora estava reconhecendo sua força. Ela sabia que, mais do que o prêmio em si, o verdadeiro valor estava na aceitação, no reconhecimento de sua dignidade, que nunca lhe fora dado antes. Clara, em nome de nossa cidade, queremos te parabenizar pelo exemplo de coragem e transformação que você representa para todos nós, disse o prefeito, sorrindo enquanto entregava-lhe uma pequena placa de reconhecimento. Clara pegou a placa, mas foi Carlos quem, ao seu lado, parecia irradiar mais orgulho do que qualquer um ali. Ela sabia que, sem ele, ela jamais teria dado aquele primeiro passo. Ele foi seu porto seguro, seu guia, o homem que acreditou nela quando nem ela mesma acreditava. Quando ela pegou o microfone para agradecer, a multidão fez silêncio. Clara, com a voz um pouco trêmula, falou: "Eu nunca imaginei que viveria para ver este dia, mas hoje eu entendo que a vida, por mais difícil que seja, nunca perde a capacidade de surpreender. Quero agradecer de coração a todos que me ajudaram a chegar até aqui, especialmente ao Carlos, que foi mais do que um amigo. Ele foi uma ponte entre o meu passado e o meu futuro. Sem ele, eu não teria conseguido." A plateia aplaudiu de forma calorosa e Clara sorriu, sentindo uma alegria profunda, mas também uma sensação de paz. Ela não era mais aquela mulher quebrada que vagava pelas ruas. Agora, ela era alguém que havia encontrado seu lugar no mundo. E, mais importante, ela havia encontrado a coragem de ser vista. Depois do evento, as coisas começaram a mudar de maneira mais visível. A cidade, antes dividida entre os que a viam com desconfiança e os que a viam com compaixão, agora parecia mais unida. Clara não era apenas uma sobrevivente. Ela se tornara uma inspiração. Sua história havia tocado os corações de muitos, e isso fez com que a cidade inteira refletisse sobre suas próprias percepções de valor e de respeito. No entanto, Clara sabia que sua jornada não havia terminado. Ela não era mais uma mendiga. Ela não era mais a mulher sem nome. Agora ela era Clara, uma mulher que havia escolhido acreditar na sua própria força. E com isso, ela sabia que sua vida estava apenas começando a tomar forma de maneira verdadeira e plena. Ao lado de Carlos, ela sabia que poderia enfrentar o que quer que o futuro lhe reservasse. Eles não eram apenas um homem e uma mulher. Eram duas almas que haviam se encontrado no momento certo e que, juntas, haviam conquistado algo que ninguém poderia tirar: a liberdade de recomeçar. A cidade, que antes ignorava a presença de Clara, agora a via como um símbolo de transformação e esperança. Ela havia se reinventado, mas mais do que isso, ela havia mostrado a todos ao seu redor que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para acreditar em si mesmo. Seu exemplo inspirava os mais jovens e dava força aos mais velhos, aqueles que também haviam sofrido e se perdido em suas próprias batalhas. Mas, para Clara, o maior prêmio não foi a placa ou os aplausos da cidade. O maior prêmio foi a paz que ela finalmente encontrou dentro de si mesma. Ela não precisava mais da aprovação de ninguém para se sentir completa. Ela sabia quem era, e isso era o suficiente. Carlos, por sua vez, continuava a ser o homem simples e silencioso que sempre fora. Mas agora, ao olhar para Clara, ele via algo que ele nunca imaginara. A mulher que ele ajudou a encontrar o seu caminho estava agora de pé sozinha, forte e independente. Ele sabia que o amor não era sobre depender do outro, mas sobre caminhar juntos lado a lado e ser capaz de apoiar o outro nos momentos difíceis. Você sabia, não sabia? Clara disse certa noite, enquanto estavam no pequeno jardim de sua casa, observando o pôr do sol. Carlos a olhou com curiosidade, como se não soubesse exatamente do que ela estava falando. Sabia do quê? Ele perguntou com um sorriso tranquilo. Clara sorriu de volta e pegou sua mão. Era um gesto simples, mas que dizia tudo o que ela sentia. Sabia que um dia eu seria capaz de ver a vida com os mesmos olhos que você? Sabia que eu conseguiria acreditar em mim mesma, assim como você sempre acreditou em mim? Carlos apertou sua mão com um sorriso no rosto e respondeu: eu sempre soube que você tinha isso dentro de você. O que você precisava era de alguém para te lembrar disso. Alguém para te mostrar que você era capaz.
Mas no final, Clara, quem fez tudo acontecer foi você. Assim, no silêncio da noite, os dois ficaram ali, simplesmente apreciando o momento, sabendo que o futuro ainda trazia desafios, mas que juntos haviam superado o maior deles, o medo de recomeçar. Clara não sabia o que o futuro ainda reservava, mas ela sabia que estava pronta para enfrentá-lo. Ela havia descoberto sua própria força, sua própria capacidade de amar e ser amada, e agora estava pronta para viver a vida com coragem e graça. A cidade, agora, não via mais Clara como a mulher perdida nas ruas, mas como um exemplo de perseverança e renovação. Ela que um dia foi invisível, agora era parte da alma da cidade. E ao lado de Carlos, ela sabia que a jornada deles estava apenas começando. Juntos, haviam reconstruído não apenas uma vida, mas uma história que se tornaria para muitos uma lenda. A história de um homem que acreditou em uma mulher sem nome e a ajudou a encontrar sua verdadeira identidade. E de alguma forma, a cidade inteira foi tocada por essa história de amor, amizade e, acima de tudo, esperança.